Hoje a gente está aqui para bater um papo sério sobre a Kepler Weber, uma ação que eu vejo com um futuro gigantesco aí dentro do agronegócio brasileiro e dentro da própria bolsa de investidores brasileira. Essa empresa que investe aí na armazenagem e construção de silos está ligada diretamente à exportação de grãos do Brasil e do mundo todo. A Kepler Weber é responsável pela construção de silos. Ela vai lá, constrói o silo, faz toda a armazenagem e também está presente em todas as etapas aí da produção de grão. E hoje a gente vive um momento no mundo todo onde a produção é maior do que a armazenagem. E é aí que entra a Kepler Weber, a empresa responsável por resolver esse problema. Hoje a gente vai analisar um pouco mais dessa ação, vai dar uma olhada nos resultados do terceiro trimestre e já ficar esperando aí o que a gente espera para 2024 nessa ação. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa liberdade financeira compartilhando informações. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final e bora começar. Bom, pessoal, alguns meses atrás eu trouxe um vídeo aí falando sobre a Kepler Weber, uma ação que eu via um potencial muito grande nela e assim se mostrou de fato uma ação muito forte. Se eu não me engano, eu trouxe essa ação aí quando ela estava custando em cerca de R$8 e alguns centavos e a gente vê o crescimento que ela teve, né? Praticamente desde abril a ação subiu em mais de 46%. E se a gente olha todo o período de extensão dela, praticamente quem comprou lá no IPO já acumulou uma valorização de mais de 500%. Assim, a gente vê o potencial que essa empresa tem, principalmente pelo mercado que ela está inserida hoje. O mercado do agronegócio hoje é muito forte. Essa ação está custando R$10,39, está trabalhando bem próximo aí das suas máximas, mas até que nos últimos dias deu uma quedinha e deve cair mais. Um dividendo de 8,27% é um dividend yield muito bom para uma empresa. A liquidez dela também é top. O único fator negativo dela é que ela não tem tag along. Esse é um ponto que deixa um pouco a desejar. E aí, galera, falando um pouco de indicadores, que eu acho que essa é a parte mais importante assim de todo o vídeo. Primeira coisa, dividend yield dela hoje sim, a gente olha o dividend yield médio, não é tão bom, porque a empresa passou por momentos não tão bons, mas nos últimos anos vem pagando dividend yield muito bom. Ano passado pagou cerca de 18% e esse ano já pagou cerca de 8% e vai pagar ainda mais. PL dela, teve momentos que essa empresa já custou muito mais cara e hoje ela vem trabalhando bem próximo aí dos menores PLs que ela tem, então. E é um negócio que eu sempre falo com vocês, né? Empresa, PL abaixo de 10 é empresa descontada. O PVP dela, tá falando de uma ação, né? Vão ter alguns momentos só que ela vai estar aí de fato abaixo aí de 1, mas são momentos raros. Então PVP aí de ação eu gosto sempre abaixo de 3 ou abaixo de 5 aí, sempre tá muito bom. E duas coisas que eu quero destacar com vocês é a questão da dívida dessa empresa, né? É uma empresa aí que sempre esteve muito bem controlada. A gente vê que raros vão ser os momentos que essa empresa aí tem uma dívida líquida sobre o EBIT e sobre o EBITDA acima aí de 3, e é o que eu julgo excelente, assim. Sempre busco empresas com dívidas negativas ou menores que 3, e aqui a Kepler ela tem de sobra, isso é tranquilo demais e é muito bom, mostra que a empresa está estruturada e tudo mais. E aí, de todas essas margens aqui, o que eu mais gosto é a margem líquida, né? Que mostra se de fato a empresa está tendo lucro ou não. E aí, quando a gente vê, a gente percebe que o gráfico de valorização dela acompanha a margem líquida, isso é normal. A gente vê que era uma margem bem pequena lá, obviamente que o Brasil passou pelaquela crise de 2016 e tudo mais, e agora vem recuperando, e a margem da empresa nos últimos anos tem sido muito boa, mas a média dela é cerca de 6%. Margem líquida, gosto sempre de acima de 20, mas aqui a gente ainda consegue considerar uma boa margem. ROI e ROIC, sempre acima da taxa de juros, gosto sempre acima de 15, 20%, e aqui a gente tem, e a gente vê que o ROI dela caiu até nos últimos meses, nos últimos anos, né? Ano passado estava em 64, esse ano caiu bastante, mas ainda assim é uma empresa muito boa. A AGR dela também mostra um crescimento grande que essa empresa tem anualmente, é uma empresa muito top. Aqui a gente vê o mapa de calor, né, de pagamento, a empresa paga bastante dividendo aí em maio e no final do ano, são os meses que ela mais paga. Nesse ano ela pagou em março, ali em agosto e agora vai pagar agora em dezembro, né, já até anunciou, mas a gente vê que o payout dela sempre em média aí de 50%, é um bom payout, mas sim é válido ficar acompanhando, que a gente vê que o lucro líquido da empresa cresceu muito e para esse ano ele deu uma queda, então vamos ver, né. E aí quando a gente olha a receita líquida, né, questão de crescimento e tudo mais, é uma empresa muito estável, assim. Teve momentos aí que que ela teve lucros líquidos negativos, mas depois da pandemia aí, a empresa vem voando e vem tendo lucros muito bons, então Kepler vem muito bem. E aqui, pessoal, um ponto importante que eu até quero destacar com vocês é como que tá a capacidade estática, né? Capacidade de armazenagem aí de grãos que a gente tem. No Brasil, por exemplo, a capacidade instalada é 186 milhões de toneladas e a produção aí tá passando aí praticamente de 300 milhões. Então a gente vê que tem uma defasagem muito grande nessa questão. O Brasil consegue armazenar sempre a primeira safra, mas a segunda e principalmente depois de 2011 vem tendo essa defasagem muito grande de armazenagem de grãos, e aí que a Kepler entra. E isso não é só no Brasil, isso aí é algo presente em todo mundo. Olha só, a gente vê como assim a capacidade instalada tá
Canadá e Estados Unidos até que muito bem, mas hoje a União Europeia só 50% e o Brasil 15% somente. Então olha o tamanho do crescimento que a Kepler pode ter só na instalação de silos, fora as outras coisas. E o Brasil é o futuro do agronegócio. Aqui, que esse país vai crescer ainda em questão de água é surreal. E aqui é todas as partes que ela está presente, então desde a produção e colheita, lá na parte de originação da fazenda e tudo mais, tem a parte logística também, de transformação, exportação, consumo. Então hoje ela está presente em todas as áreas, isso é muito bom. E olha que interessante, isso aqui é a capacidade instalada que a gente tem hoje e essa é a defasagem. E olha só o que vai acontecer. Até em 2033 a gente vai produzir mais de 550 milhões de toneladas. E olha a defasagem surreal que vai acontecer. Então tem margem de crescimento muito grande ainda. O futuro é muito promissor para essa empresa. E vamos lá, vamos falar de resultados aí do terceiro trimestre de 2023. Resultados da empresa não foram tão bons comparado ao ano passado. A gente sabe que 2022 foi o ano de ouro aí pro agronegócio e para todas as outras áreas, né? Então, a receita líquida em relação ao terceiro trimestre do ano passado caiu cerca de 21%, a margem líquida caiu cerca de 42% e a margem sobre EBITDA caiu cerca de 43%. Então, foram quedas muito grandes, porém, margem líquida de 16,4% ainda é boa e a margem sobre EBITDA de 21,8% ainda é muito boa, mas acendemos o sinal de alerta para continuar acompanhando essa empresa, que os resultados não vieram tão bons. Vamos dar uma olhada no quarto trimestre de 2023, mas provavelmente vem abaixo também do ano passado. Vamos lá, em relação aos desempenhos, né? O que impactou nesses resultados? A gente teve um resultado negativo em fazendas, menos 41%. Negócios internacionais também caíram cerca de 33%. E questão de portos e terminais caíram cerca de 76%. Então, resultados negativos que impactaram muito o desempenho da empresa. Mas vale um destaque a reposição em serviços, né? Que teve um aumento de 24%. Isso aqui é muito bom. E as obras que foram realizadas, então, olha só o tamanho desses silos aqui de armazenagem, 58 mil toneladas, na Cambé 29 mil, então crescendo muito. Obras internacionais lá no Peru e Paraguai também crescimento gigantesco, que é só as obras que foram fechadas, né? Somados aí, passam de 300 milhões de reais, então excelente negócio aí, 270 milhões aí, só em novos pedidos de obra, isso é muito top. E a gente vê de fato, né, o EBITDA caiu cerca de 43% em relação ao ano passado, então uma queda bem grande assim. Então eu acho válido continuar acompanhando, mas essa aqui é uma ação que eu vejo por longo prazo, uma ação para daqui a 10 anos por aí, questão de investimento nela. Capex aumentou 20%. Gosto muito de empresa que investe no crescimento, na inteligência da empresa, e aqui a gente vê que eles estão investindo em expansão e modernização da capacidade produtiva. Então é muito bom que a empresa vai ganhar mais, né? É normal isso aí. Esses investimentos trazem muito retorno. O ROIC caiu um pouquinho também, não teve muito retorno, passou ano passado, e a empresa pagou até que bons dividendos aí, mais de 50 milhões em dividendos de JCP, então pagando muito bem ainda. Então pessoal, em relação a Kepler Weber, por mais que os resultados tenham vindo negativo aí nesse terceiro trimestre, ainda assim é uma empresa que apresenta bons números. Ano passado foi um ano, e lembrando que esse resultado negativo é comparado ao ano passado, tá? A empresa continua tendo números positivos e números muito bons, que poucas empresas têm aí de fato no mercado. E ano passado, 2022, pro agronegócio foi um ano surreal assim, o pessoal investiu muito. A gente teve até o boom dos fiagros aí, começaram a surgir muitos fiagros ano passado, foi quando a galera tava produzindo muito, tendo muito dinheiro, e para esse ano já deu um pouco de dificuldade, lojas, commodities caíram muito, e agora a gente passando aí um problema de seca aí no período de plantação. Então ano passado foi um ano surreal para Kepler, mas isso não tá tornando esse ano um ano ruim, a empresa vem lucrando muito ainda, vem tendo uma boa margem e tudo mais, mas quando a gente compara com o ano passado, obviamente os resultados vão ficarem menores. E assim, é uma empresa que ela mostra que de fato ela tem muito mercado ainda para crescer, e nesse ramo dela hoje eu julgo que ela é melhor. Tem algumas concorrentes, mas que não chegam nem perto da questão de qualidade, de estrutura dos galpões e tudo mais, de todos os serviços que ela oferece. Então assim, é uma tendência natural que com o tempo ela vá se implantando ainda mais nesse mercado que tem um espaço gigantesco para crescer. Essa empresa ainda tem muito espaço para crescer, isso que é o bom. Geralmente as empresas chegam no limite e a Kepler ainda está muito longe desse limite. O Brasil hoje tem só 15% de armazenagem em grãos, é um valor mínimo. A gente tem o Canadá com 85%. Então olha o espaço que a gente tem para a Kepler tá crescendo. Então é surreal assim esse mercado. Então vamos lá, quem sabe esse ano o resultado dos quarto trimestre eu não trago para vocês, dependendo se vocês gostarem. E é isso, tamo junto, até a próxima, falou!